Salve galera do canal, estamos chegando com o nosso podcast do Nocaute, o novo podcast do Nocaute, agora disponível também no Spotify e nas plataformas de podcast. Você clica lá e procura pelo podcast do Nocaute. Estamos voltando depois de um hiato, há muito tempo que a gente não tinha podcast, mas a gente reuniu toda a equipe e agora toda semana teremos esta resenha sobre MMA. E para debater comigo essa semana, eu tenho a galerinha gente boa do site MMA Inside. Eu vou começar chamando ele, o Logic Man, André Sponton. Seja bem-vindo, André. Fala, Zé, boa noite. Prazer, tá de obrigado. Sacanagem. É muito bom estar aqui com vocês, pessoal. Tá comentando, aprendendo com vocês. Um prazer enorme, Zé. Vamos que vamos hoje, porque vou tentar salvar o Israel aí da vergonha de novo de falar besteira. E vamos ver o que vai acontecer. E também com a gente hoje, Israel Barbosa, que no nosso último podcast aqui, ele foi louvado, né, André? Foi adorado, como sempre, né? Ele tem um dom de carisma que eu digo que nem Conor tem esse dom de carisma que ele tem. E aí, Zé, como é que tá? Tá tudo beleza? Bom estar aqui de novo no seu podcast, pra gente rir, pra gente brincar e falar do que a gente gosta, que é luta. É isso aí, vamos lá então. Primeiro assunto aqui que eu quero abordar é o UFC que a gente teve lá na Rússia neste final de semana. Um card maravilhoso, com grandes lutas, e eu fiquei tão emocionado aqui nesse card que eu cheguei a dormir, hein? Confesso pra vocês. Só lutão, né? Só lutão. Começar por você aqui, meu amigo André. Como main event tivemos Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan. Comenta um pouco aí dessa luta, gostou da luta, André? Olha, Zé, eu gostei, eu sou um cara que gosta de wrestling, de amarração, né? Eu vou um pouquinho contra a maré da galera brasileira, que em geral é formada por pessoal que gosta muito do striking, do boxe em si, né? Então eu sou do time aí do Khabib, né? O Islam Makhachev, ele treina na AK também, na American Kickboxing Academy, junto com o Khabib. Ele é da Daguestão também, nasceu lá, nasceu com o Khabib, é treinado também pelo pai do Khabib. São praticamente irmãos, né? Treinam juntos aí há mais de 15 anos. Para quem não sabe, o Islam, junto com o Khabib, junto com o Zubaira também, eles têm mais aí de 200 lutas no amador de combate sambo. O Islam Makhachev é um campeão mundial 2 vezes de combate sambo também, o Khabib é 3. Então são pessoas que são lutadores que têm muita experiência antes de entrar no UFC. Geralmente, Zé, o pessoal compete 15, 20 vezes no amador aí dos seus respectivos países, né? Faz um sucesso, ganha algum evento menor e já entra no evento grande para apostar. Mas no Daguestão é o contrário, eles dão muito valor para o evento amador. Tem muita competição de alto nível na parte amadora do país, né? Dito isso, o Arman Tsarukyan, ele vem da Armênia, que também faz parte dessa tríade, como nós falamos no site, nas nossas previews para essa luta. Geórgia, Armênia e Daguestão, eles fazem um cinturão olímpico, aí são países que revezam entre si na elite do wrestling olímpico, né, do freestyle wrestling. E o Arman Tsarukyan, apesar de também ter esse background olímpico, de wrestling, de folk wrestling, ele é um cara mais pro striking, né? Deu o que a gente previu no site. O Islam, ele, como nós estávamos pensando, ele é um pouco mais técnico realmente no grappling, na parte de solo. E ele conseguiu aguentar, anular bem os ataques em pé do Arman. Então a luta ela foi bastante técnica, Zé Israel, mas ao mesmo tempo ela não trouxe tanta emoção como a gente estava esperando. Não foi uma disputa de tanta raça como é esperado dessa galera do Oriente, aí, do Oriente Médio, da Rússia, etc. A luta foi mais ou menos um pouco dominantemente, foi um pouco mais dominante pro lado do Islam. Ele não passou muitos perigos, não passou muitos perrengues, teve alguns bons golpes, mas ele conseguiu anular as ações mesmo. O Arman, ele lutou bem, foi a sua estreia no UFC, mas ele não conseguiu passar pela guarda e nem pela técnica do Islam. Ele parou no solo e foi uma luta fácil por decisão aí pro daguestanês. Os próximos passos aí do Islam, ele deve pedir uma luta contra alguém aí do top 10 do ranking. E falando um pouco aqui de
da nossa querida, gloriosa, a Roxane Motherfucker, né? Ela bateu a irmã, vou chamar assim, a irmã mais ruim da Shevchenko, né? Porque a Shevchenko é boa demais perto da Antonina, né? Brincadeiras à parte, o Marcelo Gomes acabou sendo nocauteado pelo Sergei Pavlovich. E vamos chegar já para a luta principal, né? Já que não tem muita salvação aqui nesse card. Israel, Overeem, próxima parada, cinturão, ou vai com calma aí, irmão? Cara, do nada a categoria dos pesados ficou bem interessante, né? Parece assim que agora tem muita gente que a gente considerou, não, esse aqui já morreu. Muita gente agora tá voltando, né? O Ngannou tá próximo de receber o title shot. O Júnior Cigano voltou à era Cigano. Cigano agora menos cauteloso, né? Cigano soltando mais golpes. Então, tem mais gente aí que pode chegar na cinta de novo, né? Eu acho que o Overeem é o segundo da fila atrás do Cigano. Para mim, o Cigano, vencendo o Ngannou, para mim ele é o cara do title shot. Inclusive, eu tenho uma aposta com o André nessa luta aí. Eu acredito que depois de Ngannou ou Cigano, eu tô apostando no Cigano nessa luta aí, o Overeem é o próximo da fila. Overeem que ganhou bem a luta, meu caro André. O que você achou? Aqueles golpes do Oleinik, será que estavam pegando? O Overeem tava fechadinho? Como é que você viu aquela blitz ali com cada golpe técnico, cada golpe bonito que o Oleinik tava soltando ali, que tinha uns cascudos no meio naquela trocação, uma coisa meio feia de ver, né, André? Não, eu achei interessante, porque assim, a gente fica... Eu me seguro bastante para criticar, analisar a forma, a postura, né, do lutador no seu melhor jogo, né? Só que o Oleinik foi tão estranho que eu realmente não consegui achar algo aí para tentar defender as ações dele. Ele simplesmente enfiou o queixo para dentro para não ser nocauteado rápido e andava de uma forma assim que parecia como é que fala? Esqueci o nome da palavra. Parecia Era uma briga de bar. Uma briga de bar. Parecia um cara meio bêbado andando assim, indo pra cima, meio que cambaleando. Muito estranho. Ele conseguiu dar uma bela sufocada aí no Overeem por um simples motivo, o Zé. O Overeem, ele não tem mais aquele queixo. E nunca foi de ter muito queixo também, diga-se de passagem, né? Ele tem um recorde enorme de lutas aí, né? Um dos que mais lutou aí nos pesados, desde a época do Pride. Desde aquele colocado que ele levou do Chuck Liddell, o queixo dele já não balança da mesma forma. Então a gente conseguiu ver que nessa luta ele se adaptou muito bem a isso. Eu dou um ponto aí pro Overeem, né, no quesito de estratégia. Ele mostrou que ele está mais mental, que ele está segurando um pouco, que não está se expondo mais. Porque ele sabe da falha que ele tem de resistência de disjuntor. Então, por isso que ele preferiu se fechar na guarda dele, aproveitou que o Oleinik não há nenhum mestre na precisão e no time, ele decidiu segurar esse sufoco e na hora certa foi para cima e conseguiu levar para o chão e nocautear. Então, eu dou ponto pro Overeem na parte estratégica e mental da luta porque ele está se adaptando e nessa estratégia ele realmente pode se mostrar novamente relevante no evento. Apesar de eu achar e eu apostar, como o Zé disse com ele, que o Ngannou ele vai conseguir suplantar esses caras como o Cigano e o Overeem, que são caras para mim que já são um pouco da geração passada já, né? Eles estão ainda um pouco relevantes porque a categoria não se renovou como ainda a gente espera que se renove. Mas tem jogo. Dito isso, ele tem jogo para ser campeão sim ainda. E o nosso querido Oleinik, hein, Israel? Será que vai parar nesse meio de tabela aí ou você consegue ver ele avançando, quem sabe aí chegando mais perto ali do topo da divisão? Eu sempre falei aqui no canal Nocaute que a gente tem um gap entre os 6 primeiros ali do ranking, a galerinha que vem ali para trás não são bons lutadores, então o Overeem, ele ganhou agora essa luta aqui do Oleinik e eu sinceramente não vejo o Overeem perdendo para ninguém que esteja neste momento ali atrás dele no ranking. Pegando rapidinho aqui o ranking, a gente tem ali na primeira posição hoje, temos o Miocic, o Ngannou, depois tem o Cigano, o Curtis Blades, o Derek Lewis e o Volkov. Do Overeem para baixo, a gente tem o Velasquez, que na minha opinião acho que não volta mais. Aí tem o próprio Oleinik, o Tiburra, o Justin Willis, o Tuivasa, o Abdurakhimov, o Blagoy Ivanov e o Andrei Arlovski. Do Velasquez para baixo,
a categoria tá uma caca. Você vê o Oleinik chegando lá em cima, ganhando de alguém que esteja na frente ali, do próprio Overeem. Você consegue enxergar alguma vitória para ele ali contra o próprio Derrick Lewis? Você consegue ver ele vencendo, por exemplo, o Lewis, Israel? Não, acredito que não. Porque, por exemplo, o Oleinik ganhou do Hunt, né? Mas ele tomou uma pancada do Hunt que ninguém sabe como que ele sobreviveu, né? Tomou algumas do Hunt que conseguiu se manter de pé. Você vê que é um cara que manja muito pouco de luta em pé. Assim, se ele derrubar, ele tem vantagem contra qualquer pesado que tá abaixo ou acima dele. Acredito que ninguém tem um nível de chão. Acho que o cara que tinha o nível de chão dele nos pesados era o Verdun, e o Verdun tá suspenso, né? Então eu acho que é o cara que tem o maior nível de chão do peso pesado. Mas a questão é que ele não tem tanta técnica assim para derrubar, né? E acima dele tem caras que defendem quedas razoavelmente bem. Tem o Curtis Blades, o Arlovski, que também defende queda de maneira razoável. O Cigano não tem tanta técnica para defender queda, mas é um cara que tem muita força e é difícil derrubar o Cigano. Então, eu não vejo ele ganhando de ninguém no top 5. Eu acho que o negócio dele vai se virar uma espécie de porteiro ali dos pesados. Se bem que não tem tanto prospecto assim para chegar para o Oleinik ser o porteiro. Vai ficar lutando ali com aqueles lutadores medianos do top 15, top 10, Ben Rothwell. Esses caras assim que não tem mais tantas aspirações, mas ainda tem um contrato no UFC. E neste fim de semana a gente tem mais uma edição do Bellator. Tem Bellator 220 que vai rolar lá em San José, na Califórnia. E teremos na luta principal o interminável Jon Fitch contra o Rory MacDonald, em luta que vale pelo título da categoria dos meio-médios e também vale pelo GP da categoria meio-médio, mais uma eliminatória desse GP. Começar por você, André. Como é que você tá vendo essa luta? O Jon Fitch, que chegou recentemente aqui no Bellator, vai pegar de cara já o Rory MacDonald, que vem de uma piaba, né? Ele acabou tomando uma surra quando ele subiu para pegar o Mousasi. Como é que você tá enxergando essa luta, André? Olha, eu enxergo essa luta aí como uma luta de recuperação do Rory MacDonald. Eu acho que o Jon Fitch já deu o que tinha que dar. Uma lenda, né? Ele é um lutador excelente, foi excelente no UFC. Né? É da área que eu gosto, é do wrestling, mas eu acho que a validade dele já deu. Eu acho que é uma luta simplesmente pro Rory MacDonald capitalizar em cima e voltar a ter a sua caminhada em rumo ao título, mais uma vez, a tentativa de ser dono do cinturão mais uma vez. Ele tomou a sova do Mousasi, realmente não estava esperando, eu pensava que seria uma luta mais difícil. Foi difícil para ele, você sabe, Zé, que eu gosto muito de analisar o lado mental. Ele ficou bem abalado, ele saiu das redes sociais um pouquinho, voltou recentemente. E eu acredito que ele está se concentrando bastante para fazer uma ótima luta, tentar nocautear aí o Fitch, para que ele possa retomar a caminhada para o cinturão. Então acho que vai ser um passeio de homem só, apesar do nível Fitch ainda ter um pouquinho daquele gás, daquela amarração. Acho que o Rory vai conseguir ter a isometria necessária para impedir as quedas, fazer um bom sprawl aí no jogo e realmente vai tentar colocar o cara para beijar a lona. Eu confesso que eu fiquei bem decepcionado com a luta que o Rory MacDonald fez contra o Jon Fitch. Eu esperava muito mais dele naquela luta. E eu tô sentindo, André, o Rory MacDonald já em aquele processo quando o lutador começa a ficar... vou colocar a palavra popular, começa a ficar meio podre, o cara já não tá aguentando tanta pancada igual ele aguentava. Israel, Concordo. Pergunta aqui pra você, você acha que o Rory MacDonald aí nessa luta, o Jon Fitch também já não tá mais no auge, mas você acha que essa luta contra o Mousasi pode ter tirado a alma do MacDonald? Será que ele vai ter aquela vontade de chegar lá em cima novamente, tentar buscar uma recuperação depois de... acho que foi uma das maiores surras aqui que ele tomou. Contra o próprio Robbie Lawler ele apanhou bastante, mas não foi tão humilhante como foi contra o Mousasi. Cara, eu acho que a luta que tirou a alma do MacDonald, por assim dizer, foi contra o próprio Robbie Lawler, né? Que o Robbie Lawler expôs uma fraqueza do MacDonald que ninguém conhecia, que é o nariz, né? Parece que o cara, quando leva jab no nariz, o cara cai. Parece que
O problema dele não é nem queixo, é o nariz mesmo. Quando começa a levar jab do nariz, o nariz quebra rápido e logo ele já fica com a respiração comprometida. Eu acho que o John Fitch não tem muita coisa para oferecer pro McDonald, não. Eu acho que vai ser alguma coisa bem parecida com Rory McDonald versus Demian Maia. McDonald na longa distância, acertando o jab, acertando o chute na linha de cintura, às vezes entrando e saindo, evitando ser quedado o tempo todo, porque tentar grampear o John Fitch e ficar por cima dele é meio arriscado, né? O John Fitch é um cara que tem talvez o chão de mais alto nível sem ser um brasileiro, né? Muita gente considerava ele assim por muito tempo. Eu acho que o McDonald não vai tentar quedar, vai só manter na longa distância, e como eu vou seguir o André, tô até preocupado com isso, tô concordando na aposta com ele aqui. Eu acho que vai ser uma decisão unânime em favor do McDonald. Agora, em questão dele subir para os médios, não é negócio não, porque até pro Douglas Lima ele tomou um atrasinho, né? No final da luta ali ele quase foi nocauteado, tomou um sufocozinho no final da luta. Eu acho que ele não tem que subir para os médios não, porque lá nos médios tem muito cara que ganha dele. Vamos falar um pouquinho do UFC Fight Night que acontece neste fim de semana. Teremos lá em Miami, em Fort Lauderdale, mais um evento aí do UFC, o UFC Fight Night 150. O que dá pra gente esperar desse card aí? Vamos começar falando aqui de John Lineker contra o Cory Sandhagen. Vamos começar por você aqui, Israel. O que dá pra gente esperar dessa luta aí do Lineker? Já era pra esse combate ter acontecido antes. Será que o Lineker vem como favorito? Ou o Cory Sandhagen aí pode conseguir mais uma vitória? Rapaz, quando o adversário do John Lineker na outra luta se lesionou, que era o Dominick Cruz, se lesionou e botaram o Cory Sandhagen contra ele, eu pensei, rapaz, esse cara deve ser um frango. Colocaram ele aí só pro Lineker ganhar e usar o cara de escada. Mas depois que eu vi o cara lutando, vou te falar, viu? Essa luta aí é apertada. Eu acho que o Cory Sandhagen é um cara que se defende mal, entendeu? Eu não acho que é um cara que se defende tão bem assim, não. E contra o John Lineker você não pode se defender mal, porque o cara... Eu acho a mão do John Lineker a mão mais pesada peso por peso. Então, eu acho que o John Lineker consegue achar um nocaute aí, mas é luta dura, viu? Meu caro André, sua opinião sobre essa luta, como é que você tá vendo esse encaixe pro John Lineker? Lembrando que o Cory Sandhagen, eu tava dando uma olhadinha aqui, ele tem algumas finalizações aí no seu cartel, ele tem 3 vitórias por finalização, tem 4 vitórias aqui por nocaute e 3 na decisão. Ele tá vindo já com 3 vitórias no UFC, inclusive ele nocauteou o Yuri Alcântara Marajó. O que dá pra gente esperar aí do Cory Sandhagen nessa luta com o Lineker? Eu não espero nada menos que um nocaute no primeiro round do Lineker. O Lineker, pra mim, ele tá com um mental perfeito. Ele tem a parte de treinamento dele muito boa, a confiança dele tá no auge do auge. Nós temos o privilégio de conversar um pouco com ele algumas vezes, né? Ele é um amigo nosso. O cara tá concentrado. Tô falando uma informação de bastidores aí pra vocês. Ele tá concentrado. Ele tá querendo mostrar serviço. Ele tá querendo pegar o campeão. Né? Ele tinha um alvo fixo, que era o TJ. O TJ, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com ele, foi pego no doping, né? Foi com o APO e não vai voltar em 2 anos. Isso deixou o John um pouco mais motivado ainda. Não pela dificuldade que seria ou não, mas ele tava querendo mostrar que ele podia vencer, né? Que é o que aconteceu contra o TJ, foi uma noite um pouco ruim dele, no sentido de ele ter o maxilar quebrado desde o primeiro round, né? Ele ficou muito... Isso são palavras dele, né? Ele ficou muito penalizado por não ter conseguido demonstrar o melhor dele por causa dessa situação que ele correu. Então ele só conseguiu mostrar o coração dele desguentado. Imagina vocês, lutar com o maxilar quebrado contra um TJ de Lachol. Então ele estava muito empolgado em querer mostrar esse Lineker de verdade, que ele acredita ser, que eu também acredito no caso. Eu não espero nada menos que o nocaute, porque eu concordo que o Zero tem a mão mais pesada do evento, ele tem um reflexo muito bom. E eu acho que ele tem condição de ser um top 2, top 3 da categoria aí, ser campeão sim. Glover Teixeira contra Ion Cutelaba, luta também do card principal deste evento. Israel, você acha que dá pro Glover aqui? Ou o Cutelaba vai nocautear mais uma vez? Lembrando que o Cutelaba tem 11 nocautes já na carreira. São 14 vitórias, sendo 11 por nocaute.
Cara, o Glover Teixeira, o que ele tem feito de melhor é anular esses ogros, né? Porque estão dando um monte de ogro pro Glover ultimamente. Eu, assim, pra mim, marcar essa luta errada, pra mim a luta que tinha que ter sido marcada era Glover Teixeira versus Shogun. Não marcaram, não sei porquê. Eu acho que deu alguma coisa errada na promoção. Mas, por exemplo, um cara igual o Carl Robertson, que era um cara assim que é ogro, que ele vem pra nocautear, o Glover tirou ele pra nada, né? E o Ion Cutelaba é também outro ogro que, assim, tem a tendência a cansar. E o Glover Teixeira, eu acredito que ele tem um gás um pouco acima da média, entendeu? Para a categoria dos meio pesados. Porque depois da usada ninguém mais parece ter gás nos meio pesados, né? Todo mundo cansa depois de um round, todo mundo cansa depois de 2 rounds. E eu acho que o Glover tem tudo para ganhar essa luta por decisão. Porque o Glover, né, é o tipo de cara que se expõe pouco, entendeu? Ele já sofreu uns nocautes brutais pro Rumble Johnson, já sofreu uma surra histórica pro John Jones, mas esses caras assim, e pro Gustafsson também, mas esses caras assim são caras que são acima da média, entendeu? E eu não acho que o Ion Cutelaba é um cara acima da média pra nocautear o Glover. Eu acho que o Glover ainda tá no topo da categoria ainda. E nesse card a gente tem também o Alex Cowboy Oliveira, ele vai pegar o porradeiro, o Mike Perry, também é um lutão, hein, André? O que você tá esperando aí do nosso querido Alex Cowboy? Pô, eu tô mais empolgado com essa luta do que qualquer outra. Pra mim vai ser uma lutaça. Uma lutaça. O Cowboy tá na sede enorme de querer mostrar, né, o que ele pode fazer. Principalmente depois da última luta. Que não foi o que ele esperava. Será que já consertaram a cara do Cowboy, André? Já consertaram a cara dele. Foi uma fonte lá, né? O Mike Perry, ele é um lutador que não é tão técnico assim, mas o cara tem um queixo de adamantio, ele parte para dentro. Eu acho que é uma luta, estilisticamente falando, que favorece o Cowboy. O Cowboy ele vai conseguir achar uma boa distância, e eu acho que o Cowboy pode levar essa luta aí por pontos, aí até um TKO aí. Tô apostando no Cowboy para essa luta, apesar de não desprezar o Mike Perry, né? Mas eu acho que o Cowboy vai conseguir ser mais inteligente. Tem chão também para levar, se for o caso, se for sufocado em pé. Então eu acho que o Cowboy tem mais recursos para finalizar essa luta aí. Bem, nesse card a gente tem outros brasileiros, temos o Gilbert Burns, o Durinho vai pegar o Mike Davis na primeira luta aqui do card preliminar. Tem também o Diego Lima contra o veterano Kurt Magui. Temos também a luta da Virna Jandiroba, que vai estar estreando, já pegando a Carla Esparza. No card preliminar também tem a luta do brasileiro Augusto Sakai. Ele vai estar pegando o ex-campeão, o Andrei Arlovski. E já chegando agora aqui para a luta principal, para a gente não deixar passar em branco, Ronaldo de Souza, o Jacaré. Ele vai enfrentar Jack Hermansson. Primeiro com você, Israel. Jacaré contra Hermansson, você acha que é um encaixe bom pro Jacaré? Mesmo o Hermansson pegando a luta de última hora, você acha que o jogo casa pro Jacaré? Ou você acha que o Hermansson tem condição de levar a luta, mesmo com pouco tempo aí de preparação, já que ele pegou a luta em cima do laço? Eu acho que é uma luta que favorece o Jacaré, sim, porque o Hermansson é um cara bastante versátil, né? Você vê que ele sabe lutar bem em pé, sim, de forma razoável em pé, também sabe que é dar, e também pode surpreender, né? Como foi o caso do David Branch, né? Que o cara, faixa preta de jiu-jitsu, foi finalizado pelo Jack Hermansson, né? Tomou a guilhotina de faixa branca, né? Então, eu acho que é uma luta que favorece pro Jacaré, principalmente porque o Jacaré tá com muita raiva. Não sei se vocês perceberam isso nas últimas lutas, mas o Jacaré tá furioso. Ele bate pra matar nas últimas lutas. Então, o Jack Hermansson já pegou um cara que é assim, de mão pesada, que bate pra matar também, que é o Thiago Marreta. Então, eu acho que é uma luta que favorece o Jacaré, sim. Principalmente porque o Jack Hermansson já perdeu pro César Mutante, que, com todo respeito pro Mutante, quem perde pro Mutante eu não respeito mais no evento. Isso porque com todo respeito, tá? Com todo respeito ao Mutante, ele é o cara assim que é o termômetro de um lutador. Se o cara perder pro Mutante, o cara não vai pra lugar nenhum, não. Exceto o Thiago Marreta. A minha opinião sobre a luta, Israel, minha opinião é a seguinte, eu acho que o Jacaré é favorito
se a luta ficar em pé, e ele é favorito se a luta for pro chão, aí acho que ele até leva um favoritismo maior. Se a gente for levar em consideração aqui as últimas performances aqui do querido Jack Hermansson, ele mandou muito bem nessa luta com o David Branch e na luta contra o Gerard Miscat. Mas ele perdeu do Marreta e ele tava tomando um passeio ali do Thales Leites até conseguir virar a luta ali no terceiro round. Então o Thales Leites estava ganhando dele ali até com facilidade. O Thales teve diversas chances ali de finalizar e não conseguiu. E o Jacaré, na minha opinião, ele é um Thales melhorado, porque ele tem uma luta em pé onde o pancadão do Jacaré tem conectado. Chris Weidman sentiu o gosto da mão aí do Jacaré, o próprio Gastelum sentiu também, mas não caiu, e a luta ficando em pé, o Hermansson tem até mais velocidade, se movimenta bem, mas o Jacaré encurta muito bem, o boxe do Jacaré melhorou bastante, e se o Jacaré leva a luta pro chão, eu acho que ele tem condições claras, para mim é o melhor jiu-jitsu aqui da categoria, junto com o jiu-jitsu do cara de sapato, então acho que o Jacaré é favorito tanto em pé como no chão, mas é o tipo da luta que você não pode dar mole, porque o Jacaré tá pegando a luta com obrigação de vencer. Se ele perde pro Jack Hermansson, eu acho que essa chance de title shot dele acaba de uma vez, então ele tem aquela obrigação de sair com a vitória. Curioso, o Zé, que eu pensava que a janela de title shot do Jacaré tinha fechado faz tempo, quando ele perdeu pro o Robert Whittaker, né? Pra mim, que aquela lá era a última chance do Jacaré de chegar no cinturão, mas ele me provou o contrário, né? Porque conseguiu se recuperar contra o Brunson e teve esse nocaute, assim, totalmente inesperado contra o Weidman, numa luta que ele estava perdendo. Pra mim, assim, só complementando, o único perigo é se o Jacaré cansar rápido, entendeu? Porque o cara já é um veterano, né? De esporte de combate. Então pode ser que o Jacaré canse rápido e o momento da luta acabe indo pro Hermansson, mas eu acho que isso é muito difícil de acontecer. E são 5 rounds, né? São 5 rounds, então tem essa possibilidade também. André, como é que você tá vendo essa luta? Jacaré favorito e vai pro title shot? Ou você acha que o sueco pode azedar o chopp aí do nosso querido Jacaré? Mano, eu acho que o Jacaré tá super saiyajin nível Deus, mano. O cara tá... O cara tá sangue nos olhos, né? O cara tá... Eu sou fã do Jacaré. Admiro o tipo de lutador que ele é. Acho ele um baita lutador. Acho que ele foi até algumas vezes injustiçado em certos momentos. Eu já considero ele como um lutador de nível de campeão. Eu acho que ele vai arrebentar nessa luta aí. Eu tô prevendo um TKO no segundo ou no terceiro round. Eu acho que o Hermansson não vai aguentar a mão do Jaca. Concordo com tudo que vocês falaram, né? É lógico que ele tem que ter um cuidado, né? O cara tem 11 centímetros a mais de range, se não me engano. Eu acho que é um centímetro menos só que o range do Weidman, então não vai ser algo complicado, como você falou. O Jacaré encurta muito bem, né? Então o cara que na verdade vai ficar um pouco mais preocupado com essa habilidade que o Jacaré tem. É isso aí, gente. Pra mim, depois dessa é title shot pro Jacaré. E eu tô vendo aí que eu prevejo que o cara pode ser um campeão também. E acabar a carreira no topo do topo do topo. E falando agora de uma treta que vem rolando, hein? Essa treta tá chamando a atenção de todo mundo. Paulo Henrique Costa, o Borrachinha, andou tretando com o campeão interino Israel Adesanya. Não é o nosso Israel aqui do podcast, mas é o Israel Adesanya. E vou começar por você, André. O que você achou das declarações de ambos os lados? O Adesanya falou que queria pegar o Borrachinha antes da usada. O Borrachinha falou que o cinturão do Adesanya é um cinturão falso. O que você tá achando aí dessa treta entre os dois? Bom, começar que eu entendo o lado do Borrachinha, porque qualquer cara que chama Israel também já tem um desgosto natural. Não, brincadeira. O Borrachinha, ele obviamente está querendo ganhar espaço, né? O Israel Adesanya já conquistou algumas coisas mais que o Borracha. São dois lutadores que impressionaram os espectadores e os bastidores do UFC. O Adesanya, ele tem mostrado mais recursos, tem impressionado um pouco mais do que o Paulo Borracha. O Paulo Borracha, ele abismou muitas pessoas, inclusive eu e os bastidores, pela força dos seus golpes. Tem um bom boxe também e tem uma ótima resistência.
Eu destaco o body shot do Borracha, que é muito bom. Qualquer um sente aquele golpe no corpo, no fígado, na região do plexo, etc. Quando ele consegue lançar bem aqueles body shots, a luta fica perto de terminar em qualquer momento. O Israel Adesanya, para mim, é o melhor, se não um dos melhores strikers da atualidade de todas as categorias de peso do UFC. Me espantou muito a luta contra o Gastelum no sentido coração. Foi difícil para o Adesanya o começo da luta. O Gastelum conseguiu encurtar, conseguiu danificar. O Adesanya no primeiro round ficou balançado, mas ele conseguiu aguentar isso, conseguiu vencer a luta a partir do segundo round, caiu para dentro, achou essa distância também, não deixou por menos, e me espantou muito esse coração, o Zé Israel do Adesanya. Nós já sabíamos que ele era um cara bem completo, mas esse fator mental e coração, para mim, como vocês sabem, é muito, muito importante no lutador. Isso destaca o campeão daquele cara que simplesmente não consegue ser um campeão, vencer lutas, desistir antes. O Adesanya mostrou para mim esse lado e eu me impressionei. Ele conseguiu literalmente virar a luta e fazer o Gastelum, que até então não foi quedado por ninguém, né, Zé? Você me corrija se eu estiver errado, mas nunca levou um knockdown na categoria, né? Nos meio médios ele perdeu pra alguma galera aí. Perdeu pro Woodley, perdeu pro médios. Ele perdeu pro Admin também, eu viajei, que ele tá precisando de cara nos meio médios. Mas ele tava derrubando todo mundo, acho que as 6 lutas ele tava derrubando todo mundo. E todo mundo sabe do poder que ele tem, né? Um cara baixinho, né? Menor que o Khabib, né? Tão largo quanto, e luta 2 categorias acima do Khabib, né? Ele é canhoto, a postura dele atrapalha o cara que é destro, então complica um pouco mais o jogo. Tem uma marreta na mão esquerda, e o Adesanya conseguiu suplantar isso. Então, assim, o que a Adesanya fez, as pessoas pensam que o cara estava com a vantagem, levou sufoco, não foi pouco o que a Adesanya fez, pessoal. Ele passou por um pedaço de ferro chamado Kelvin Gastelum. Então, assim, eu me impressionei muito com o fator coração dele, o Zé. Voltando isso pro Borrachinha, eu acredito que o punch do Borracha é maior do que o Kelvin, mas eu acho que o Adesanya, ele vai conseguir manter a distância muito melhor do que ele conseguiu manter contra o Gastelum. Então, eu acho que a tendência é que o Adesanya consiga vencer essa luta por ponto sobre o Borracha, se isso acontecer um dia. Mas acontecer, o Borracha vai ter que passar aí pelo Romero antes, e eu acredito que já no Romero ele não conseguiria passar, não. Acho que o Romero tem preferência de vencer essa luta também. Israel, falando um pouco aí do Borrachinha, a gente vê que o Borrachinha tá provocando bastante o Adesanya, tá chamando também o Romero pra luta. Quem que você acha que seria um bom adversário agora pro Borrachinha? Ele tá querendo voltar a lutar entre o mês de maio até julho, ele quer voltar nesse intervalo aí de 3 meses, ele já pediu uma luta pro UFC. Quem que você casaria agora pra ele na sequência, tendo em vista que o Adesanya deve enfrentar o Whittaker, essa unificação do cinturão deve acontecer agora somente no segundo semestre, então o Adesanya fora de questão, qual luta você colocaria hoje aí pro Borrachinha? Bom, se o Romero não lutar, então é o Eliseu cara de sapato, né? É o cara da divisão também. Muita gente nem olha pra ele porque a divisão dos médios é cheia dos leões de chácara, né? Assim, o top 10 é lotado de cara bom e muita gente acaba desconsiderando o Eliseu cara de sapato, né? Então, eu acho que é um cara que tem jogo pra ganhar do Borrachinha, sim, porque o Borrachinha é um cara que foi pouco testado contra o wrestlers no UFC, né? E assim, eu particularmente não acho o Borrachinha esse primor de lutador. Eu acho um cara que tem a mão pesada, sim. Mas, tipo, o cara tomou sufoco do Uriah Hall, né? Ele tava à beira de ser nocauteado pelo Uriah Hall até conseguir virar o momento da luta, né? O que eu achei engraçado do que o Borrachinha falou nessa treta aí, voltando um pouquinho ao assunto, é que ele falou assim do Adesanya. Bom, o Adesanya ele não tem punch e ele não tem queixo. Basicamente o Adesanya só é um cara alto. é muita pretensão aí do Borrachinha falar isso aí de um cara igual o Adesanya que passou por um sufoco danado igual ele passou do Gastelum e conseguiu virar bem. Então, eu acho que o Eliseu cara de sapato é um cara bom pro Borrachinha pegar, caso a luta com o Yoel Romero não acabe não dando certo.
Mas, assim, pra mim, o Borrachinha perde pra qualquer um dos dois. Vamos aguardar pra ver, então, só corrigindo aqui, o Israel falou Eliseu, na verdade é o Antônio cara de sapato, né? Antônio, cara de Isso. sapato. Foi mal. Israel, aproveitando a deixa pra fechar o podcast aqui, pra gente pôr o ponto final, tivemos fim de semana, não sei se o André acompanhou, tivemos boxe, Terence Crawford derrotou Amir Khan por um nocaute ali no 6º round, tivemos um final controverso na luta, tem a matéria lá no site, lá no MMA Inside, dei uma olhadinha agora há pouco aqui, e o que você tem pra comentar pra gente aí dessa luta? Foi um golpe baixo ali no 6º round, explica pra galera que não é habituada a acompanhar o boxe, como é que funciona essa questão da regra, quando se refere a golpe baixo, Israel? Bom, primeiro de tudo, o boxe não tem regras unificadas, né? Então, a regra depende de cada estado. E no estado de Nova York, tem duas possibilidades para golpe baixo. Primeiro, se for considerado um golpe baixo intencional, que nesse caso o lutador é desqualificado diretamente. Que assim, um golpe baixo intencional é aquele assim, quando o cara vai dar um direto mesmo no saco do cara. Já um golpe baixo não intencional foi o caso do que o Terence Crawford fez com o Amir Khan, que o Crawford foi dar um uppercut no corpo do Khan, e o Khan no momento estava encurtando a distância, né? E acertou em cheio nos Países Baixos do Amir Khan. Aí a regra para esse caso de golpe baixo não intencional é que o lutador ele vai ter 5 minutos para se recuperar. Se ele não se recuperar, aí a vitória do cara que aplicou o golpe baixo. Parece meio injusta nessa regra e totalmente diferente do que o UFC diz, né? Porque no UFC, assim, se for caso de dedo no olho, ou então caso de golpe baixo, se o lutador não conseguir se recuperar depois dos 5 minutos, ou é desqualificação e o lutador que sofreu golpe baixo vence, ou então a luta vira no contest, né? E no boxe, já, se o cara não se recuperar nos 5 minutos, quem sai com a vitória é o cara que aplicou o golpe baixo. Então, por incrível que pareça, tem como ganhar com golpe baixo no boxe. E, assim, o Terence Crawford, logo depois da luta, o promotor dele, que é o Bob Arum, que é o cara da Top Rank, chamou o Errol Spence Jr., né, que é o outro cara bom da divisão, dos meio médios. E se essa luta de fato acontecer, vai ser uma luta assim 10 vezes melhor do que foi Amir Khan e Terence Crawford. Que o Amir Khan, assim, por mais que ele seja um cara muito conhecido do público brasileiro, e é um cara que está sempre nos holofotes, participa de reality show, é um cara famosíssimo, ele já está na parte baixa da carreira dele, né? Ele não está mais naquele auge dele de 2011, 2012, que era quando ele era campeão mundial. Então, E ele decepcionou, né, Israel? Falando um pouquinho da luta, ele tomou o knockdown logo no primeiro round, né? E depois você vê que ele parece que ele perde a confiança, o Crawford conecta tudo que ele tenta, ficou mais na postura de contra-golpeador ali o Terence Crawford. O americano até conectou ali um bom direto ali no segundo round, mas tirando aquele momento, o Crawford tinha vencido todos os rounds, estava com o controle da luta na mão. Mesmo que ele voltasse daquele golpe baixo, eu acho que ele não conseguiria fazer nada, hein? Eu acho que ele cairia antes do 12º round. Não sei se você viu a luta da mesma forma também, Israel. Sim, o americano é um cara que tem um queixo frágil, né? E não só o queixo frágil, mas ele tem umas combinações que alongam demais. Que é, por exemplo, quando é para dar uma combinação de 1-2, ele dá uma combinação de 1-2-3-4. Aí nisso aí o contragolpe entra, né? Que foi justamente o que aconteceu no primeiro round, né? Foi tentar um jab, errou a distância e sofreu um contragolpe e o queixo dele é frágil. E tudo que entra ele sente. E além disso é um cara que tem um mental fraco, né? Foi como você destacou aí, parece que o cara ficou sem confiança pelo restante da luta. E tudo que o Crawford mandou entrou. E pra mim o Crawford estava vencendo todos os rounds até o momento. E assim, eu achava que era questão de tempo até o Amir Khan cair. Se bem que assim, no 6º round era o round que o Amir Khan parecia que tinha se recuperado do knockdown no primeiro round. Que o round 2 e o round 3 o Amir Khan ainda foi com as pernas meio bamba ainda. No knockdown que ele sofreu no primeiro. Então, eu acho que ele ia acabar sendo nocauteado ainda, mas o jeito que foi muito feio, né? Principalmente porque muita gente nem entendeu o que aconteceu na hora.
Mas eu que sou o chefe dele. É o sonho, né, Zé? É o sonho deles de sempre, né? Mas eu tô usando ele como bom peso de porta lá no escritório, então ele tá mais perto de mim agora. Pô, Zé, vindo de você é uma honra, a gente até se emociona. Você é um cara que a gente. Um dos motivos que a gente fez o site, Zé, foi ver você no YouTube levantando essa bandeira do MMA brasileiro, influenciando o MMA sobre pessoas mais jovens, né, saindo um pouco do ramo do pessoal das antigas. Então, lindo de você, eu quero te agradecer mesmo, você tem uma referência pra gente. Sobre o Verdun, a gente tem conseguido alguns bons contatos, inclusive vamos passar para vocês todos que nós temos, né, nós temos feito isso. Tô te devendo alguns, mas saiba que está no caminho, tá? O Verdun, ele bateu um papo com a gente, teve a bondade de mandar pra gente aí algumas coisas, e nós fizemos uma entrevista muito boa que aborda tanto o lado pessoal dele quanto o lado profissional, os próximos objetivos, os próximos passos dele na carreira, o que ele espera, né, essa situação toda. Então foi muito bom, galera. Corre lá para dar uma força pra gente, deixa seus comentários lá, segue a gente nas nossas redes sociais, e a gente espera estender essa parceria com o Zé até onde Deus quiser. Valeu, André, obrigado pela participação e até o próximo podcast. Valeu, Zé, abraço. Israel, para fechar, Israel, o que a gente pode esperar do boxe aí para os próximos meses? Quais lutas grandes a gente tem agora aí para a sequência? Bom, nesse final de semana aí tem o Red Progress lutando. Passando essa semana na luta, tem a luta do Canelo Álvares contra o Daniel Jacobs. Em maio tem muita luta boa acontecendo. Tem a volta do Deontay Wilder, tem muita coisa boa. Tem a volta do Tyson Fury também. A gente tem que esperar também para ver quem o Anthony Joshua vai enfrentar, já que o adversário dele caiu no doping. O cara disse que não estava usando doping, mas depois descobriram que o cara estava usando a mesma substância do Dillashaw. O cara estava usando todo tipo de doping que você imaginar. O cara caiu em 3 substâncias assim proibidas que dão ganchos pesados. Então, o cara é maluco, pelo visto. E o boxe tem muita coisa boa para esse primeiro semestre ainda. O Golovkin marcou luta. Então, continue seguindo a MMA Inside, que tem pouca gente falando de boxe no Brasil, mas dá para ver que tem muito público e que o pessoal gosta de boxe mesmo. Então, sigam a gente lá que a gente ocasionalmente fala do melhor do boxe. Até mais. Então é isso, pessoal. Obrigado, Israel. Obrigado, André. Sigam MMA Inside, vai ficar todos os links aqui na descrição. E a gente volta semana que vem com mais um podcast aqui no Nocaute.